Ainda hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, reforçaram a pressão pela taxação dos mais ricos. Foi em um evento na sede do Fundo Monetário Internacional, o FMI, em Washington. Veja. A comunidade internacional deve fazer mais para que as empresas e os indivíduos mais ricos do planeta paguem sua parcela justa de tributos. Este foi o posicionamento conjunto dos governos de Brasil e França, apresentado nesta quarta-feira na sede do Fundo Monetário Internacional, em Washington. Now comes the last step, which is having a fair taxation. Agora vem o último passo, que é ter uma tributação justa sobre os indivíduos mais ricos. Não estou subestimando os obstáculos no caminho para essa tributação justa, mas isso é uma necessidade se quisermos completar esse total de todo o sistema tributário internacional para obter um sistema tributário justo e eficiente para o século XXI. Taxation system to get a fair and efficient taxation system for the 21st century. A proposta do Brasil é que isso seja pensado no plano internacional. Nós vemos com muita dificuldade a ideia de um tributo justo sobre os super ricos alcançar os seus objetivos exclusivamente no plano doméstico. O Brasil, que preside o G20 este ano, vem pressionando o grupo de países que juntos detêm 80% da economia global para adotarem uma posição comum para evitar a evasão fiscal dos bilionários. O assunto tornou-se ainda mais atual, com países precisando aumentar receitas para manter seus níveis de dívida controláveis e ter os meios para conduzir a transição ecológica. Na outra ponta, na ponta da despesa, que é o combate à miséria, o combate à pobreza, o combate à mudança climática, e não há funding para enfrentar esses desafios agora. Então nós estamos casando duas agendas complementares e justas que podem sinalizar para o mundo uma perspectiva de mais esperança, né? Uma perspectiva de mais bem-estar, né? No momento em que há muitos riscos à nossa frente. Eu creio que esse nível de intolerância que nós estamos vivendo e que está recrudescendo ao longo do tempo, isso tem muito a ver com a injustiça. Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e das Finanças francês, Bruno Le Maire, concordaram com a importância de uma cooperação internacional. A França está entre as economias do mundo desenvolvido, que declararam apoio a uma taxação mínima global de 15% e já implementou uma tarifa mínima sobre as gigantes tecnológicas globais. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, um imposto global mínimo poderia render uma receita adicional de 200 bilhões de dólares, pouco mais de R$1 trilhão por ano. Tá aí, Osmando, a gente vê o ministro Fernando Haddad muito esclarecedor. É preciso enfrentar desigualdade, a fome e as mudanças climáticas. Isso requer recursos, disposição de dinheiro e uma fonte é taxar os super ricos. E agora a gente vê associado com esse apoio importante da França. De que forma essa pauta tocada pelo Brasil melhora a imagem do país no mundo, Osmando? Melhora muito, Ananias, melhora muito, dá força, dá esperança para que a gente possa alcançar, ainda ter a oportunidade de alcançar, nossos netos alcançarem, um mundo mais justo, menos desigual, menos suicida, como está se construindo. Quando a gente se preocupa com o aumento da extrema-direita no mundo, o ministro Haddad toca num ponto interessante, que é resultado de uma frustração, de um descontentamento da humanidade diante do agravamento de problemas e mais problemas no campo social, no campo econômico, que não tem tido resposta das governanças mundiais. Os governos nacionais não têm tido a coragem de tomar medidas, de cumprir o seu papel para evitar que mais pessoas passem fome, para evitar que mais pessoas fiquem sem teto, para evitar que mais a natureza se degrade e para evitar que a violência, como resultado desse caldo de cultura que se implanta no mundo,
seja algo que vai inquietar a humanidade inteira. Acho, então, que ele toca em 3 pontos essenciais. O problema da fome, o problema da desigualdade, o problema climático, e que nada disso poderá ser enfrentado de forma correta, real e efetiva, com resultados positivos, se não for numa governança global. Os países do G20, ele e o presidente Lula têm levantado muito essa bandeira, têm sustentado essa necessidade de que as nações se unam na consciência de uma ação integrada, cooperada, para que, a partir de agora, possa haver realmente uma tributação às fortunas extraordinárias, descomunais, dos super ricos do mundo, que pagam menos impostos em todos os países, não é só no Brasil, do que a classe média e do que os pobres em cada país em que vivem. Então, acho que essa presença do ministro Haddad, ontem e hoje e amanhã, nesse fórum que se realiza em Washington, do Fundo Monetário Nacional, do Banco Mundial, com a presença de representantes de todos os países do G20 e mais da União Europeia e da União Africana, debatendo essas questões, tentando uma cooperação, uma aliança nesse sentido, é muito esperançoso. Além do que, o ministro Haddad reafirma que o Brasil, e isso ele está dizendo aos mais de 300 empresários com que ele se reuniu hoje, para mostrar o que é que o Brasil tem de oferecer de vantajoso, de atrativo para investimentos estrangeiros em nosso país, que o Brasil será o grande líder mundial para garantir uma transição energética que seja benéfica para a humanidade. E é sempre bom lembrar, esse número de pessoas, de super ricos, de bilionários que vão ser taxados, não envolve aquela pessoa que tem uma 4x4 financiada, né? Que tem aí uma confusão. Sempre que fala nesse tema, é um alvoroço de pessoas que têm aí, são abastadas, vamos dizer assim, mas que se acham, temem, têm verdadeiro horror, temor de que serão incluídas nessa questão. Não é bem assim. Quando se fala de super ricos, é muito dinheiro mesmo. São bilionários. São bilionários, não chegam a 3 mil no mundo. E não é gente que está trabalhando dia a dia para melhorar, para avançar de vida, não. É gente que tem muito dinheiro e que vive desse dinheiro, rendendo, trabalhando para ele. São bilionários, especuladores, gente que precisa de fato, e cada dia fica mais claro, contribuir, devolver parte à sociedade através da cobrança desses impostos. Muito bem, vamos para o nosso giro de notícias.